Como é que foi tua crise Passa de muito ansiedade? Cara, as que eu tive, geralmente... Eu já tive crise de ansiedade, tipo, em meio de festa e tal. E geralmente, quando eu tenho No ela... meio de festa? Sim, direto, tá ligado? Porque é muita gente na minha volta. E daí acontece alguma coisa que, sei lá, no meio da festa não aconteceria, tá ligado? Tipo, a primeira sensação que eu Erro tenho... de previsão, né? Exatamente. A primeira sensação que eu tenho... Bom, geralmente porque eu tô bem bêbado também, né? Estou levemente embriagado. Geralmente a primeira parte da ansiedade ali é todo mundo tá me olhando. E daí tu já começa, tipo, tá... De tanto eu ter isso, geralmente eu começo a ter aquele, tipo, tá, tô tendo um ataque, o que eu vou fazer agora, tá ligado? Geralmente eu sinto a sensação de estar tudo se fechando. E daí eu quero tentar ir pra algum lugar que eu tenha ar, que eu possa ter ar pra respirar, né? Perfeito. Aí, tipo, vou pro geralmente areia de fumante. Se tu me ver sentado numa festa, é porque geralmente eu passei por algum ataque de ansiedade, eu tô tentando me acalmar. Perfeito. Aí eu vou lá, me sento, tento respirar, quando eu era pequeno eu tive bastante ataques de ansiedade, só que eu não sabia o que era por ser pequeno, né? A importância da infância aí que a gente tava falando. Mas aí eu já tinha internet, então isso é uma coisa por parte de mim que eu achei bem legal, de, tipo, procurar, sabe? Tipo, eu não ia perguntar pras pessoas porque eu tinha vergonha, mas eu ia procurar na internet, tipo, eu fiquei desse jeito em determinado momento, e daí eu via nos Yahoo Resposta da vida, eu conheci pessoas que passaram por isso, e daí eu via, tipo, o que elas faziam, aí daí geralmente as pessoas falavam, tipo, eu geralmente ficava em algum lugar sentado calminho, respirando, tomava uma água, e daí eu tinha meio uma ideia de o que eu podia fazer, sabe? Sim. Mas realmente, eu dificilmente falava pra alguém, tipo, cara, tô tendo um ataque, ou tipo, cara, eu tô muito ansioso. Até porque tu te sente desconfortável por estar tendo, tu não quer mostrar que tu tá tendo aquilo, né? Exatamente. Que tu tem uma grande preocupação de não querer atrapalhar os outros, né? Isso, também. de não querer ser julgado por isso, porque tem Também. gente que vê isso como frescura, tem gente que acha que por sentir ansiedade, a pessoa é mais fraca. As pessoas vão achar que eu sou, sei lá, mais fraco, que eu tô inventando coisa. Mas pra mim pessoas fracas é aquelas que não conseguem apoiar os próprios amigos, né? Eu concordo contigo. Não, Mas todo mundo tá propenso a ter uma o problema um ataque de ansiedade. é o e se, né? E se ele pensar isso de mim? Uhum. E o que ele vai falar pros outros sobre isso que eu tive? Geralmente, Entende? duas coisas me pesavam bastante, geralmente. A questão de, tipo, não quero atrapalhar a diversão dos outros. E também a questão de, tipo, eu fico muito naquela ideia, tipo, cara, eu gosto da ideia de ser independente. Então, tipo, eu sei que em algum momento isso vai acontecer comigo de novo e eu vou estar sozinho. Perfeito. Então, tipo, eu quero tentar lidar isso de um jeito sozinho, tá ligado? Perfeito. Esse é o perfil de pessoa que consegue superar a ansiedade. É tu querer essa dependência. Essa independência. Mas aí que tá o negócio, porque eu cheguei num ponto da minha vida, principalmente em relação à pandemia, que eu sei que eu preciso das outras pessoas também. Tipo, na minha vida, tá ligado? Perfeito. E daí, tipo, eu sei que nem tudo eu vou enfrentar sozinho. Mas ainda tem esse peso de querer enfrentar sozinho. Sim. Mas eu acho que isso tu passou por uma melhoria, cara, porque antes tu queria enfrentar tudo sozinho. Exatamente, mas eu vi que não tava adiantando. Normal, é que existe sempre nunca é ou uma coisa ou outra. Normalmente nunca é preto no branco, né? uma mistura dos dois, né? Porque o que a pessoa que quer ser extremamente independente carrega? Normalmente a frustração. Quando eu precisava, não tava lá. Quando eu precisei de ajuda, ajudei pra caralho um monte de gente. E quando eu precisava de ajuda, não tinha. O que é o normal hoje em dia, né? É o normal. Aí esse tipo de pessoa vai trabalhar dessa maneira. Tipo, cara, é eu e foda-se. Eu vou ser o cara e pronto. Né? Sim. Então, existe um meio termo onde tu consegue, estando bem, estar ali pros outros e usufruir, porque o ser humano é social, né? A gente precisa dos outros. Inclusive, o medo do julgamento, o medo da rejeição, vem lá da nossa ancestralidade, porque antigamente, quando não se tinha sociedade, se o ser humano ficasse sozinho, ele estava fadado à morte, porque ele precisava de outros humanos para se proteger, para conseguir alimento, para conseguir uma chance de sobrevivência. Então, ser rejeitado, para nós, desde criança, é sinônimo de ser deixado para a morte. Por isso que todo mundo tem medo de ser julgado, medo de ser rejeitado, todo mundo faz de tudo. Quando eu tô falando todo mundo, eu tô generalizando, né? Sim. Mas a maioria das pessoas busca agradar o outro, busca para ser aceito. Porque quando a gente sofre muita rejeição, a gente sente uma dor que se equivale à dor como se a gente estivesse morrendo. Por isso que tem gente que acaba se mutilando, às vezes, para aliviar aquilo que tá sentindo. Porque a dor emocional é sempre proporcionalmente muito maior do que a dor física. Porque é uma dor que tu não consegue fazer passar. Sim. É uma coisa que tu não consegue... Não tem um remédio
Aí Vai. se mutila pra tentar passar um pouco da dor emocional e Prefere virar sentir física. a dor física do que, por alguns momentos, aquela dor lá. Caraca, isso aí me lembra muito o episódio do House, tá ligado? Que ele fez isso aí. Tipo, nossa, já viu House? Já, mas não lembro desse episódio. Não, é uma daquelas épocas que ele tava tomando Vicodin a full, tipo, ele tava tomando remédio por causa das dores dele. E daí chegou num ponto que ele tava com algum problema, passou por algum problema emocional, que ele pegou, acho que a bengala dele bateu no pé dele, tá ligado? Pra sentir a dor no pé e não sentir a dor emocional. É foda. É, E só pra claro, concluir. claro, vai. Aí, quando a pessoa teve a crise de ansiedade na minha frente, eu entrei em É verdade. desespero. Durante alguns minutos eu usei o que eu tinha naquele momento de ferramenta para tentar ajudar. Só que o que acontece? Tem pessoas que entram num processo de crise, de pânico, que a pessoa se desliga do momento presente e ela vive aquela realidade que tá passando na cabeça dela. A pessoa fechou os olhos, se contraiu inteira, cara, não dava para abrir a mão da pessoa, de tão contraída que tava. E começava a se balançar assim. E chorando e gritando. E, cara, o que tu falou, né? Da pessoa meio que surtar. Não, na verdade, não é surtar. É ela achar que ela tá morrendo. Sim. E não saber o que fazer. Mas nesse caso que ela, por exemplo, ela fechou o olho, se segurou, ela criou um próprio mundinho pra tentar fugir da realidade? Na verdade, enquanto ela tava falando, ela criou um mundinho muito pior do que a realidade. E não tava conseguindo sair desse mundinho pior que a realidade. Usando as tuas palavras, é isso. Uhum. E ali, ela de olhos fechados, contraída, eu tentando na frente dela, me abaixei na frente dela, tentei de alguma maneira trazer ela pro momento presente, Sim. vamos dizer assim, e não tive efetividade. E aí, em alguns momentos, eu comecei a entrar em pânico junto com ela. Porque eu vi ela ali, e aí na minha cabeça começou o pensamento, e se der uma merda aqui? E se der um problema sério? Porque até então eu não tinha conhecimento suficiente para entender se podia dar um problema sério ou não. E o negócio foi aumentando. E onde eu tinha meu consultório é um lugar que é tipo um centro de treinamentos. E aí abaixo, ali no Menino Deus, abaixo tinha uma sala de treinamento, onde ficavam algumas pessoas, inclusive o dono lá, que é o Rafael Politano, grande amigo, grande parceiro. E naquele dia o Rafa tava lá. E aí eu com aquela pessoa lá não consegui. Chegou uma hora que eu não tava nem entendendo mais o que estava acontecendo. Fiquei morrendo de medo de dar um problema. Cara, eu abri a porta e dei um grito, né? Rafa! Aí subiu o Rafa lá, aí entrou. E eu fiquei... Cara, eu saí de mim naquele momento e não consegui dar continuidade ao atendimento. E aí ele, com o conhecimento que ele tem, porque ele também faz trabalhos de desenvolvimento pessoal, entende pra caramba dessas estruturas todas, ele que dá treinamentos para várias pessoas ao mesmo tempo e tal, já tinha uma bagagem, já tinha visto aquilo acontecendo. Sim. Pra mim foi um erro de previsão. Pra ele não, pra ele era, eu já sei o que acontece. Ele conseguiu acalmar a pessoa. E naquele momento eu pensei assim, cara, vou fechar o consultório, nunca mais vou atender. Não posso permitir que isso aconteça. A pessoa vem pra ficar bem. E ela teve pra mim, uma crise que eu nunca tinha presenciado daquele nível. Mas um nível assim, ó, extremo de tu pensar, cara, vou chamar a ambulância. Caralho. Muito louco. E depois dali, cara, eu me questionei, conversei com a Ana, que é a minha esposa, falei, cara, eu acho que eu vou dar um tempo, eu não sei. Comecei a me sentir muito mal, comecei a questionar tudo que eu sabia, tudo que eu tinha estudado, tudo que eu tinha desenvolvido. Naquele momento, os depoimentos que eu já tinha recebido de pessoas que tinham superado tudo, não estavam valendo mais nada, porque eu não conseguia ajudar aquela pessoa. E aí eu me questionei. E aí, a partir dali, eu pensei, cara, o Rafa falou pra mim, cara, a partir de hoje, tu vai ser o especialista em ansiedade. Ele que te deu a... Tu tem que usar, ele falou assim, cara, eu vi que tu ficou abalado. Tu tem que usar isso pra ser a tua maior força agora. É isso. E o cara, isso é muito legal, porque, tipo, parece um momento decisivo, né? Tipo, ou tu abandona, ou tu pega aquilo ali e usa aquilo ali como a tua força, tá ligado? O significado que eu tava dando pra aquilo ferrou. Se não fosse o Rafa naquele momento ali, cara, provavelmente eu ia trazer à tona tudo que eu já tinha trabalhado antes. Sim. Ia vir à tona, mas graças ao que ele me disse naquele momento, e a Ana também, que é a minha esposa, que falou pra caramba comigo, conversou pra caramba comigo, né? Me mostrou que eu não tava mais vendo, porque eu comecei a ignorar tudo de bom que tava sendo construído e comecei a olhar só pra aquilo ali. Sim. Isso é o que acontece na maioria da vida das pessoas. As pessoas passam 20, 30 anos muito bem, e por causa de uma grande merda que acontece, a pessoa bota tudo a perder. E ela só consegue enxergar aquilo.
E isso aconteceu comigo. Então, a partir dali, eu pensei, cara, vamos lá. Aí, eu comecei a estudar, atender. Só ansiedade. E aí, eu descobri, eu entendi, depois de ter passado pela minha transformação, quando eu fui entender a estrutura da ansiedade, eu consegui entender como que eu superei, quais eram as etapas que eu precisava para superar aquilo, como que aconteceu o meu processo de superação, e eu comecei a estruturar os meus atendimentos baseado nisso e no que eu tava aprendendo. Aí, cara, acabou. Aí nunca mais eu tive um episódio desse. Porque eu consegui, dentro das sessões, estruturar de uma maneira que a pessoa se sinta tão segura que não tem a chance daquilo acontecer. Então nunca mais isso aconteceu. Já aconteceu da pessoa ter uma reação, uma resposta, mas perfeitamente controlável, onde a gente consegue, né, dar autonomia pra pessoa. Sim. Então eu precisei daquele momento pra... Cara, foi divisor de águas pra mim, assim.